Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Quero cumprimentar os irmãos e irmãs nessa noite com a gloriosa e excelentíssima paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento, como diz a sã Escritura, a Sagrada Escritura, a palavra, né? A paz que excede todo o entendimento, como diz a Santa Escritura, aleluias. Então nessa noite, você que está aqui, tem essa oportunidade de estar ouvindo uma palavra, né? Então recebe nessa noite a palavra de vida, a palavra que cura, que transforma e liberta. Então mais uma noite, mais uma oportunidade que o Espírito Santo te dá e me dá de estar ouvindo a palavra, ouvindo a Sã Escritura, a Sagrada Escritura, né? Que o Espírito Santo tem para mim e para você. Então, recebe nessa noite a palavra, né? Então, um dia vencido, um domingo vencido, uma noite, e logo depois a madrugada, né? Que se aproxima, né? Quase 22 horas já. Temos aqui, então, toda na abertura essa breve transmissão que irei fazer aqui, para poder estar transmitindo a palavra a quem queira ouvir. Aleluia. Oramos então antes de prosseguir. Ore comigo e dobra seus joelhos. Clama ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único socorro. Ele é o único que pode dar alegria, dar vida e dar a salvação a quem quiser receber. Amém? Vamos orar. Ó excelentíssimo, soberano, Senhor majestoso, Senhor fiel, Senhor justo, majestoso e santo, de glória, honra, domínio e poder. Graças dou ao Senhor nesse momento, Pai. Perdoa-nos, Pai. Nos ajuda. Nos ilumina, Pai. Nos alimenta, Pai, com alimento. O manjar que nós precisamos para continuar a caminhada, Pai. Senhor, apresenta nesse momento essa transmissão, Pai. Essa transmissão da palavra, Pai. Ao qual é um culto da palavra, meu Pai, a quem queira ouvir a santa palavra. Pai amado, eu apresento e consagro esse momento ao Senhor, meu Pai. E peço que o Senhor venha falar, Pai, com quem queira ouvir a palavra. Com quem está disponível, está disposto a receber, Pai. E ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Pai, recebe a honra, Espírito Santo, recebe a glória e o poder. Que você venha ser alcançado nessa noite, igreja. Cada um que queira dar ouvido ao que o Espírito Santo tem para falar. Pai, eu agradeço, meu Pai. Apresento e consagro, Pai, essa transmissão. Eu entrego essas vidas diante do Senhor, meu Pai. Abre os olhos, os ouvidos e os olhos espirituais dessas pessoas que aqui estão, Pai. Derrama, meu Pai, sobre eles, Pai. Que eles venham, Senhor, se arrepender dos maus caminhos, Pai. Que eles venham receber a Santa Escritura. Que eles venham receber, Pai, o alimento, Pai. Que eles venham receber, Pai, e ouvir a voz do Senhor, Pai. Repreende a fúria do adversário contra essas almas, Pai. Repreende todo ataque, toda emboscada de Satanás. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, Pai. Obrigado. E abençoa, Pai, essa transmissão. Abençoa esse lar, Pai, também. Aleluia. Então, para o seu lar ser abençoado, você deve e precisa estar recebendo o alimento quentinho que é a palavra do Pai, né? Então você hoje tem a oportunidade, como eu e você temos a oportunidade, para estar recebendo a palavra do Pai. Aleluias. Então assim, ó, igreja, nós estamos vendo os tempos trabalhosos, os tempos difíceis, né? Ao qual o apóstolo Paulo falou lá, né? Nas cartas do apóstolo Paulo aos Timóteos, né? Que nos últimos tempos sobreviria tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis, né? E nós estamos vivendo os tempos difíceis, né? Ao qual o Senhor está falando, usando os acontecimentos da natureza, né? Para divertir o povo, né? Então, tem acontecido grandes desastres ambientais, né? Grandes desastres climáticos, né? Destruições, né? E então quedas de montanha e tudo mais. Destruição nas rodovias, nas pontes, nos lares. Casas, né, têm sido assoladas, cidade tem sido assolada. É Jesus Cristo, nosso Senhor, está para voltar a qualquer momento. E o Senhor Jesus Cristo falou pela palavra e diz: será que quando eu vier buscar a igreja, buscar o povo escolhido, vier arrebatar a igreja,
encontrarei fé na terra? O Senhor fez essa pergunta. O Senhor deixou essa palavra. Será que quando ele viesse buscar a igreja, encontraria as pessoas servindo como é para ser? Então as pessoas estão entregues hoje, infelizmente, à vaidade. Estão entregues ao pecado, né? A maioria. A Bíblia nos adverte, né, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E o amor de muitos tem se esfriado. O amor das pessoas tem se esfriado, né? Isso aí não é nada bom, isso é triste, né? Essas vidas têm se esfriado, né? E quando o amor se esfria, vem muitas coisas ruins acontecendo, né? Então abra os olhos, abra os seus ouvidos e ouça a voz do Espírito Santo. Abra os seus olhos. Não se refere aos olhos físicos, né? Isso, nossos olhos, nós temos o olhar físico, o ouvido físico, mas se refere ao ouvido espiritual. Os olhos espirituais quer dizer para você compreender o mundo invisível, compreender os sinais que estão sendo mostrados, né? É isso que eu e você precisamos compreender. Ao qual a Bíblia também nos diz, né, que é para nós nos ter como avisado, né? E dizer, não falou comigo, o Senhor não falou comigo, mas está falando comigo e com você. Recebe a palavra nessa noite, aleluias. Então assim, ó, a palavra tem sido pregada, a palavra está sendo mostrada. Foi profetizado, foi falado há muito tempo, mas poucos querem dar ouvido à verdade. Prefere então aí, ó, as fábulas. O que é fábulas? Historinhas inventadas, historinhas boas, seguindo ensinamentos errantes, ensinamentos da perdição. São fábulas profanas, são enganos de Satanás. E muitos têm sido tomados por estes enganos. Quer estar deixando uma palavra para a sua vida? Quer estar deixando uma palavra para a igreja? A quem queira ouvir. Jesus falou no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Lá falou: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, venha beber a água da vida. E a água da vida é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, quer ressuscitar a sua vida. Quem sabe você já está entregue ao desânimo, à tristeza, o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, para quem não entende, eu explico o que é o cansaço espiritual. Não é aquele canseiro que você deita na cama e deitei e tudo mais, não descanso. O corpo, na verdade, você deita o sono normal para você descansar o corpo, mas por que não há um descanso? Porque a vida está longe do Senhor Jesus Cristo, né? Então há um ataque, né? A alma, o espírito estão sendo bombardeados pelas trevas. Aí vem aquela canseira espiritual, que é desânimo, tristeza, frustrações, a pessoa desanima, a pessoa não tem vontade mais de viver, a pessoa não tem vontade mais de ter uma vida nova, de andar pelo vivo caminho, o longo e o vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Aleluia. Então, assim, ó, desperta enquanto é tempo. Quero estar lendo a palavra do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Hebreus 12, 14. Mas eu vou começar no versículo 12 de Hebreus 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas, que quer dizer caminhos direitas, para os vossos pés, para que manqueja, ou para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação. Sem
sem essa, ninguém vai ver a face do Senhor. Aleluia. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. E a Bíblia também nos adverte aqui. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, filho de Isaque, né? Esaú que, por um manjar, vendeu o direito à primogenitura. O que é primogenitura, né? Lá na antiguidade, quando então estava prestes o pai, já a partir de sua vida, falecer, ele então chamava o irmão mais velho, né? Ou seja, o filho mais velho na casa, e dava a benção, né? Tudo mais, e então passava a benção da primogenitura, que quer dizer o primeiro filho, o mais velho, para dominar sobre os demais irmãos, demais família. Então a Bíblia diz que Esaú, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 27, né? Ao qual Esaú foi perito na caça. Ele estava nas caças, caçando nos matos, né, e tudo mais. Então Esaú e Jacó eram irmãos nascidos praticamente juntos, né, no mesmo ventre, né? Ou seja, vamos usar um termo, um modo de falar, gêmeos, né, que eles dizem, modo para vocês entenderem. Então Esaú nasceu e primeiro, em seguida Jacó já veio logo atrás, né, agarrado ao calcanhar de Esaú, como fala a Bíblia. Então um dia estava Esaú, voltou do campo cansado, voltou das suas tarefas, e Esaú voltou cansado das tarefas, estava cansado, chegou em casa, como se diz, morrendo quase de fome, né, modo de falar. Então Jacó tinha feito um guisado bom de lentilha, como a Bíblia diz, né? Vocês podem consultar, está escrito em Gênesis 27 lá. Gênesis 27, pode acompanhar também toda a história. Gênesis 26, 27 ali. Fala. Então estava aquele guisado bom, né, de lentilha e tudo mais. E Esaú diz: dá-me desse manjar, dá-me desse guisado, que eu estou a ponto de morrer de fome. Ele usou aquele modo, aquele termo de falar, né? E Jacó mais depressa usou a estratégia dele, né? Falou: vende-me hoje a tua primogenitura, que quer dizer o direito de governar sobre os demais irmãos, né? Aí Esaú, que era o mais velho, tomado pela fome, disse assim: ó, que me serve a primogenitura? Estou a ponto de morrer, de que me serve primogenitura? Então Jacó disse para Esaú: jura-me, vende-me, é teu, toma. Então ele vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de alimento, por um prato de lentilha. Aí então um dia chega os tempos, né, de Isaac, chegar o tempo da sua partida, tempo do falecimento, para vocês compreenderem. Ele diz: Esaú, meu filho, vai na caça e traz uma caça, ela faz uma boa comida, que é um guisado bom como eu gosto, para que eu coma e a minha alma te abençoa. Era para dar a bênção da primogenitura para Esaú. Então a Bíblia diz que Rebeca, que era mãe de Isaac, ou seja, que era mãe de Jacó e Esaú, ouviu o discurso, ouviu a conversa de Isaac e Esaú, mais depressa falou para Jacó: Jacó, faz assim como eu vou falar, vai lá e prepara esse guisado e eu vou te vestir assim e tudo mais, e tu vai receber a bênção da primogenitura. Ele fez tudo mais ali e recebeu, tomou a bênção de seu irmão. Então vindo depois de Esaú, naquele momento ali que Rebeca faz a comida e levou para Jacó, dá para Isaac lá. Isaac come tudo mais ali e dá a bênção da primogenitura para Jacó, ao qual Isaac entendeu que era Esaú que estava ali, que Jacó já não enxergava, as vistas tinham escurecido. E já pela idade já não enxergava mais nada, né? Tinha ficado cego, então, pelo que dá para entender pela Bíblia, né? Então dá a bênção para Jacó, pensando que é Esaú. Então pouco tempo depois a Bíblia diz assim, ó, que
Logo depois que ela abençoa Jacó, chega Esaú do campo. Pai, eu trouxe aqui o guisado, trouxe a comida que o senhor gosta, para que o senhor come e a sua alma me abençoa. Então a Bíblia diz que Isaac estremece e pensa, quem chegou aqui, quem que veio aqui e tomou tua bênção? Então Esaú ficou apavorado, ficou triste ali e apavorado que ele perdeu a bênção, né? Porque lá atrás já tinha vendido a bênção, né? Da primogenitura, que é governar todos os irmãos, e ainda mais a bênção de prosperidade e tudo mais, as bênçãos espirituais aos quais o pai dele, Isaac, que era um homem temente, obediente ao Espírito Santo, abençoou para que prosperasse a sua vida espiritual, não só a física, mas a felicidade na alma, a alegria, a unção, e seria dado para Esaú, que era o filho mais velho, o filho primogênito, né? Então ele ficou muito triste ali e diz, pai, dá-me a bênção, não tem uma bênção para mim. Isaac diz para Esaú, teu irmão veio e roubou tua bênção. Teu irmão veio e roubou tua bênção. E aqui então no livro de Hebreus capítulo 12, no versículo 15, ou seja, versículo 16, né? E diz aqui, ó, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Olha só, né? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele vendeu o direito à primogenitura, mas o que eu quero passar para a igreja nessa noite? Para vocês entenderem que por um momento de prazer, Jacó ele vende o direito às bênçãos do Senhor. Ele ele dá a bênção para outro, vende para outro por causa de um desejo de se alimentar. Então hoje muitos infelizmente estão vendendo o direito da salvação, a bênção da salvação, o dom da vida eterna, a bênção da vida eterna, por causa do pecado, por causa de sexo, por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisa, né? Estão deixando de receber a vida eterna, aleluias, por um pouco de prazer, né? Por um pouquinho de prazer, para os prazeres dessa terra, que são passageiros, né? Mas, infelizmente, depois querem buscar, ainda que buscarão com choro, com lágrima, com arrependimento, mas não vão herdar mais a salvação, porque desperdiçaram hoje. A Bíblia diz que Esaú, ainda que com lágrima, buscou, clamou, implorou. E Isaac disse, filho, eu não posso, não tem mais, eu já abençoei teu irmão. A bênção está sobre ele, não posso revogar. Então assim, ó, ainda que com choro ele buscou, não adiantou, que não achou no lugar de arrependimento, que não havia mais o que fazer. Então muitos perderão a oportunidade da salvação e buscarão com arrependimento, com choro, com lágrima, mas perderam a oportunidade, que rejeitaram a palavra, rejeitaram as instruções do Espírito Santo, rejeitaram o que a Bíblia nos ensina, a salvação, aleluias. Então não compensa perder a salvação, a vida eterna, por causa de um pouquinho de prazer, por causa de sexo, dinheiro, conquistas de bens materiais. É bom ter alguns bens materiais, mas se não tiver, se preocupe primeiro com juntar esse tesouro no céu, juntar esse tesouro para a vida eterna, aonde nem a traça, nem a ferrugem corrompe, nem a traça nem a ferrugem corrompe, aonde os ladrões não roubam, não minam, são tesouros eternos. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, aleluias,
e as demais coisas serão acrescentadas. O que nós precisamos vai vir. Aleluias. Eu me alegro através da palavra. Um dia maravilhoso, o dia de hoje, ao qual orei, adorei, busquei a presença do meu Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então não seja como Esaú profano, como a Bíblia diz, não sejais profano como Esaú, que vendeu o seu direito à primogenitura. Que palavrinha que me enrola a língua nessa hora de falar, né? Tem palavra que enrola a primogenitura, que é o direito, né? Como eu expliquei ali sobre a palavra. Mas vocês quiserem compreender mais, leia Gênesis 27 lá. Leia a Bíblia, igreja. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Não vai atrás de disco do fulano. Não vai atrás do disco do pregador. Leia a Bíblia, que se você lendo a Bíblia, buscando compreender, se envolvendo, reserva tempo para o Senhor. Reserva os primeiros momentos do seu dia. Mais vezes durante o dia, mas principalmente nas primeiras horas da manhã, a primeira hora, o primeiro momento que você se levanta da sua cama. Ora, apresente seu dia, consagre seu dia. Eu já digo que você fazer isso, que se você deixar para orar depois, você vai estar cansado, você vai estar muito ocupado e não vai orar. Eu vejo muitos falar. Eu fui um pouquinho, queria orar, quando vejo, já estava com sono, estava cansado, não fui orar. E acabam sendo vencidos pela canseira. Então por isso que eu prefiro buscar a presença do Senhor de manhã cedo. Busco depois também. Mas de manhã eu já consagro meu dia ao Senhor. E o meu dia é de vitória, meu dia é de livramento, de proteção e tudo mais. Há uma misericórdia a cada manhã. Há um renovo, há uma transformação. Mas basta você crer. Basta você buscar. Não deixe para depois. Não deixe ninguém roubar a sua bênção. Então o enganador que vai roubar a sua bênção é Satanás. Ele não quer seu direito à salvação. Que mencionado ali, para uma explicação, uma comparação como a primogenitura. Muitos têm deixado de receber a vida eterna por causa de um prato de prazer, os manjares do prazer do pecado. Têm deixado de herdar as bênçãos espirituais, que é o maior tesouro, aleluias. Tesouro. Vamos dizer tesouro, que é mais fácil falar. Tesouros espirituais, tesouros espirituais. Dá pra falar em dois modos. Então assim, é bom demais, igreja. É fenomenal, é especial. Sentir o que o Espírito Santo tem para mim, para a sua vida, é maravilhoso, é majestoso. Eu tenho vontade, eu tenho momento que eu quero me render cada vez mais, me prostrar, me prender num local, ficar só ali adorando ao meu Senhor. Ficar adorando, se retirar num lugar a sós, um lugar reservado para adorar o meu Senhor. Às vezes me dá vontade de ir para um mato bem longe, para ficar num lugar bem alto, longe de tudo dos barulhos desse mundo, longe da cidade, longe de tudo, longe dos veículos e tudo mais, para adorar ao meu Senhor. Há muitas vozes nesse mundo, os barulhos do dia a dia, as vozes espirituais. Que vozes são essas? Aquelas vozes que vêm te botando preguiça, canseira, desânimo, te botando na mente assim, dizendo para você, você é derrotado, você não consegue. Os outros conseguem, eu não consigo, quem sabe vem na sua mente. São vozes. A Bíblia nos diz que há muitas vozes, né? Tem muitas vozes. Como fala 1 Coríntios capítulo 14, né? Há muitas vozes nesse mundo falando para você. Mas igreja, se prepara, Jesus Cristo vai voltar. E o que você tem preparado? O que você tem reservado? O que você tem reservado? Se Jesus Cristo, o Senhor, voltasse hoje, como está a sua vida? Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como está a sua intimidade? Você não está escandalizando o Evangelho? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. As pessoas não se amam mais, as pessoas odeiam umas às outras. E qual é a evidência de quem está na presença do Pai?
O que é evidência? É sinais que mostram. Quais são os sinais que mostram que você está agradando ao Pai, está adorando ao Pai? Um dos sinais que você tem sede pelo Espírito Santo é cada vez mais você rejeitar o mundo. Cada vez você não querer mais as coisas do mundo. Você só se serve desse mundo as coisas que você precisa, que é buscar seu salário para manter o mantimento do dia a dia. É ter misericórdia um dos outros por mais que aquela pessoa te faz mal. Tem pessoas que me fizeram muito mal nessa minha vida já. Que serviram de tropeço na minha vida. Pessoas que tentaram me dar rasteira várias vezes, mas não conseguiram porque o Espírito Santo tem me sustentado. Eu estou firmado na rocha, a rocha que é a palavra. Mas eu não odeio essas pessoas, eu amo suas almas e quero que elas cheguem ao arrependimento e conhecimento pleno da verdade, para que recebam a salvação. Eu fico muito triste por essas almas saber que se elas partirem nessas condições vão ao tormento eterno. O Senhor tem me permitido ver sobre o tormento eterno. Muitas vezes eu nas visões em sonho levantei imediatamente a orar e clamar por almas, para não ir para aquele lugar terrível. O Senhor fez que eu sentisse o tormento, para orar para essas pessoas, para interceder para essas pessoas. O que é interceder? Na verdade é o Espírito Santo que intercede sozinho, é um modo para interceder, porque eu fui clamar ao Pai. Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, levar ao trono, receber esta oração. Muitas vezes saltei da cama, dormindo, mesmo com sono, renunciando ao sono para clamar pela sua alma, pela minha alma, pelas almas que estão se perdendo. Então não deixa o diabo roubar sua coroa de salvação por causa dos prazeres desse mundo. O mundo é muito atrativo, o pecado é muito atrativo. As mulheres, os homens nas ruas, expressando sensualidade, as mulheres expressando sensualidade para atrair olhares carnais dos homens carnais, olhando para os seus corpos e adulterem e estão em pecado, e partindo assim irão para o inferno. As mulheres do mesmo modo, em sensualidade, atraindo homens, atraindo o olhar dos homens, vão para o inferno porque estão sendo objeto de cobiça, estão sendo instrumento de pecado. Os homens da mesma forma quando estão sensualizando as ruas, roupinhas apertadas, mostrando bombadão e tudo mais, mostrando suas curvas, também estão sensualizando, fazendo com que mulheres carnais os cobiçam. Eles estão sendo instrumento de pecado e levando essas mulheres ao inferno por cobiçar eles. Então quando um homem olha para uma mulher e cobiça, ele está em adultério. No mundo espiritual é como se estivesse fazendo sexo com ela, ela a mesma coisa com ele. Quando ela cobiça ele, quando ele cobiça ela. É bem assim, o mundo espiritual é muito, muito sério. Ele é tão real quanto o mundo físico. O que é o mundo físico? Esse mundo que nós vimos. Esse que nossos olhos veem. Esse é o mundo físico. O mundo espiritual é o que nós não vimos, é o invisível. Aleluia. Então assim, busque enquanto é tempo. Muda a sua vida. Consagra a tua vida ao Senhor. Muda seu modo de pensar, o seu modo de agir. E você vai ver as coisas acontecendo. Então é muito triste saber que pessoas estão herdando o inferno, herança terrível, consequências terríveis por desobedecer a palavra, sensualizando. Né? Isso é triste. O engano de Satanás não deixa Satanás roubar sua salvação. Então as pessoas, elas querem ouvir coisinhas que o agradem. Mas o apóstolo Paulo advertiu na carta de Paulo aos Timóteo, também lá, que nos últimos tempos então, ia vir. Os homens, os seres humanos buscariam alguém que pregasse para eles conforme que eles gostassem. Viria a apostasia, se apostatarão da fé, dando ouvido a ensinos de demônio, amontoando doutores sábios que esses têm como sábios, mas não são sábios,
A pessoa que não prega a palavra não é sábio. Mas eles vão ter essa pessoa como sábio e entendido para eles, pregando o que eles querem ouvir. Porque terão comichões nos ouvidos. Não quererão ouvir mais a verdade. E buscarão homens que preguem para eles o que eles querem ouvir. E não o que o Espírito Santo quer falar com eles. Então o Espírito Santo quer falar contigo, está falando para você buscar a palavra a tempo. Buscar a salvação a tempo. Segue a paz. Tenha paz. Segue a paz e a santificação sem ter santidade. Sem ter uma vida renuncia. Longe, afastada do pecado. E presente. E próximo do Espírito Santo. Sem ter uma vida próxima do Espírito Santo e afastado do pecado. Não vai poder entrar no paraíso. Não vai poder entrar no repouso. O Senhor falou. E jurei na minha ira. E o Senhor falou para Moisés, não entrarão no meu repouso. Não entrarão. Então mude de vida poder entrar no repouso do Senhor naquele dia. O dia da sua partida dessa terra. Para você entrar no repouso. E descansar das obras dessa terra. Porque essa terra é pesada. A terra não, modo de falar. Viver nessa terra, viver nessa vida é pesado. Nós temos que lutar o tempo todo contra nós. Que jeito contra nós? Nós temos canseira. Nós temos vontade de se atirar muitas vezes e dormir. Não fazer nada. Como se diz, largar. E a vontade, seguir a vontade. Nós temos que lutar contra nós. Nós temos que lutar contra a canseira. Se nós não resistir, não lutar contra nós não vamos orar, não vamos jejuar, não vamos ler a Bíblia. Então nós temos uma luta terrível, uma luta diária, todos os dias contra a nossa vontade, contra a nossa carne. O que é a carne? É os desejos que nos levam longe da presença do Espírito Santo. A Bíblia fala lá no livro da carta de Paulo aos Gálatas, que diz, Gálatas 5 ou 6 lá fala. Confere lá que você vai estar vendo. É livro de Gálatas, né? A Bíblia diz assim, ó, andeis em espírito e não cumprireis os desejos da carne. O que é andar em espírito? Buscando em oração, leitura da palavra, meditação, compreendendo o que quer dizer a Bíblia, o que o Espírito Santo quer falar. Andando em espírito, o que é isso? Fazendo a vontade do Espírito Santo. E não cumprireis os desejos da carne, que são os desejos da carne, são esses. Que é carne que quer fazer o que quer agradar a sua vontade, aos quais vem prostituição, droga, bebedice, fofoca, mentira e tudo mais, briga, contenda, adultério e tudo esse tipo de pornografia, tudo tipo. Isso é as obras da carne. Então andeis em espírito, porque as obras da carne não vêm cumprir na sua vida. Se você olhar, tem muito mais que é os desejos da carne. Ou é muito bom estar com o Espírito Santo. É muito bom buscar a Jesus. É bom demais, é excelente. Eu às vezes fico incomodado que eu estou buscando a presença do Espírito Santo de manhã, que eu costumo levantar mais cedo para orar, ler a palavra, antes de ir ao trabalho. Aí final de semana já tem outros horários, né, que eu posso mais, mas ainda busco levantar cedo no final de semana também para orar, né? Então assim, ó, mas no final de semana eu tenho bastante horário durante o dia, mas eu me refiro assim durante os dias da semana. Levantando cedo para orar, para buscar. Aí eu fico chateado que eu olho, já tá passando a hora, tá na hora de ir no trabalho já, né? E daí eu penso que é tão bom nessa hora cedo buscar a presença do Espírito Santo. O dia amanhecendo, o dia clareando, vendo mais uma oportunidade, né? Então vem essas o tempo passa, né? O tempo passa e daí eu me incomodo que eu queria ter buscado mais, queria me envolver mais e encerrou o tempo. Que é tão bom, é tão maravilhoso. Eu te convido também a fazer isso aí. Te convido, vai, resiste. Mas você tem que resistir. Você tem que insistir. Se você não insistir, você não vai conseguir. Você vai cansar, vai desanimar, vai vir a canseira. Não é muito fácil, não. Mas o reino dos céus tem que ter esforço para vencer.
Para você vencer as fraquezas carnais, os desejos carnais, tem que se esforçar, tem que ter esforço. Sem esforço não consegue. Se vai olhar pela vontade da carne, é de dormir mais, né? Para que daí vontade de dormir mais, se atirar um pouco mais, levantar cedo para orar, para jejuar, consagrar. Fácil não é. Mas se nós renunciar e dizer não, eu vou deixar minha vontade, vou orar, vou jejuar, vou fazer a vontade do Pai. Você vai começar a dominar a sua vontade. Não, a minha vontade é que eu não ore. Não vou fazer a minha vontade. Mas vou fazer a vontade do Espírito do Senhor que está na nossa vida, né? Que é se aproximar mais do Pai. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, que nós buscamos mais e mais, enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Como diz lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, né? A oportunidade é hoje, depois pode ser tarde. Se pedires a tua alma, para quem será hoje? Como fala Marcos capítulo 8, versículo 36, né? Se pedires a tua alma, para quem será? Os que me amam, guardam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21. Os que me amam guardam os meus mandamentos. E o que guarda os meus mandamentos, esse que me ama, será amado de meu Pai. E eu e o Pai viemos para ele e moraremos com ele, faremos nele morada. Que maravilha, né? E João capítulo 14, versículo 23 também diz, né? E eu e o Pai viemos para ele, se manifestaremos a ele. Aleluias, que maravilha, que maravilha. Então é fiel demais, é maravilhoso. Aleluias. Se esforce. Eu sei que não é fácil, resista Satanás. Satanás vai vir com muitas propostas para ti, mas diz não. Diz não. O mundo é muito atrativo, tem muitas coisas. Eu ia orar hoje, mas eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu queria fazer aquele negócio, eu tenho que ir lá no mercado, eu tenho que ir lá naquela loja. Eu tenho que fazer um corre aqui, um corre lá, não vai dar tempo de hoje. Eu ia consagrar hoje, mas eu me lembrei, o fulano me convidou para um churrasco, uma comida boa, lá não vai dar, eu vou perder. Tudo isso você tem que resistir para você crescer na fé. Você vai receber a alegria do Espírito Santo para poder vencer. Tem que resistir para poder vencer. É isso que nós temos que fazer. Para você ser um vencedor. Aí você não vai esfriar na fé. Ao qual o Senhor falou pela palavra que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E está se esfriando. Mas para não esfriar, faça o que eu tenho dito ainda pela palavra. Estou falando pela palavra. Não é eu que estou dizendo, mas sim a palavra. Então é assim que temos que fazer. Seja bem-vindo, Alex Greiner. Seja bem-vindo. Recebe a palavra do Espírito Santo. Recebe a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Recebe então a palavra. Como diz ali, ó. Resiste. Busque a presença do Espírito Santo enquanto é tempo. Você vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai ver que a sua vida vai começar a ser alegre na presença do Espírito Santo. Muitos estão chorando, muitos estão tristes. Mas quem serve ao Senhor Jesus Cristo, por mais que tenha dificuldade, por mais que venha as tristezas, ele vence. Que o Espírito Santo está do seu lado para te ajudar, para te dar alegria. Vai vir dificuldade, isso vem. Vai vir perseguições, vem. Mas você não está sozinho. E no mundo vem as dificuldades, vem as tristezas. E lá não tem ninguém para te ajudar, que você não está com o Senhor Jesus. Lá tem o diabo para te assolar e não tem socorro. Mas quando você clama, o Senhor Jesus Cristo diz pela palavra: clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te responder. Elevo os meus olhos para o alto, de onde agora me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Altíssimo, que fez os céus e a terra, como fala o Salmo 46. E você estando no mundo, o que é o mundo? É fora da palavra. A expressão de falar, quando falam mundo, se refere ao que não agrada ao Senhor, andando fora da vontade do Senhor. Então você está agradando ao mundo. E no mundo você não tem aquele refrigério, você não tem aquela cobertura do Espírito Santo para te auxiliar. As misericórdias prevalecem na sua vida, quando você está no mundo, mas chega um tempo que as misericórdias vão encerrar. Por que as misericórdias permanecem mesmo você desagradando ao Senhor?
Porque o Senhor te dá um tempo ainda para você viver, para você mudar. Mas chega um tempo que a pessoa não muda, é encerrada a oportunidade, é encerrada a misericórdia, a pessoa é ceifada dessa vida, é partida, é tirada desse mundo. E chega o tempo da partida dela dessa terra. E parte sem o Senhor Jesus Cristo não é bom. Mas partir desta vida com o Senhor Jesus Cristo vai receber o descanso, o repouso, vai receber o conforto na vida eterna, ao qual o Senhor Jesus Cristo diz assim, vai receber lá no paraíso quando chegar o nosso tempo. Vem para mim, bendito do meu Pai. Vem para mim, bendito do meu Pai, possui por herança esse reino de vida, esse paraíso glorioso que está preparado para você desde o começo de tudo, desde a fundação da terra, lá nas antiguidades, antes de existir a humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo vai receber de braços abertos no paraíso aos que venceram, aos que obedeceram a palavra. Vem para mim, benditos. Benditos é vencedor, abençoados do Senhor, vem para mim e recebe por herança o reino que você está preparado desde o começo de tudo. Vem e te mostrarei o rio de água da vida, o rio claro como cristal. Recebe a alegria eterna, né? Alegria eterna. Então será enxugada dos seus olhos toda a lágrima, toda angústia, toda dor será esquecida e receberá a vida nova, né? Receberá a vida eterna. Que maravilha, né? Então, ao contrário dos que partirem sem o Senhor, vão receber o castigo eterno. Isso é triste. Eu fico muito triste saber que as pessoas estão longe do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito triste. Eu tenho chorado por muitas almas. Eu tenho chorado por almas familiares e tudo mais. Pessoas que foram embora dos caminhos do Senhor não estão no caminho do Senhor. Estava até andando, errante, mas estava andando antes, e hoje se atiraram de vez, né? Por mais que você está errado, você busque, se esforce, que há as misericórdias do Senhor, há um renovo, há misericórdia para a tua vida quando você está buscando. Busque, se esforce, não se atire. Esse mundo não tem mais nada de bom para te oferecer. Esse mundo só tem Satanás que comanda esse mundo, o sistema desse mundo. Não tem nada para te oferecer, só engano, só frustração, só tristeza, só morte. Satanás veio para roubar, matar e destruir as almas. Mas Jesus Cristo, o Senhor, veio para nos dar vida e vida com abundância. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o Senhor ali: o salário de quem comete o pecado e não se arrepende, não muda e morre dessa forma, falece dessa forma. O salário do pecado é a morte, que é a alma no inferno. Mas o dom gratuito, a vida eterna para quem obedecer a palavra, é o dom gratuito, é a vida eterna. Aleluias! Então recebe o refrigério da presença do Espírito Santo. Recebe o refrigério. Recebe essa palavra. Ouça novamente essa live desde o começo, a transmissão. Eu busquei ser mais breve, para não ficar muito extenso. Mas vamos falando, a palavra é tão bom que a gente vai vindo a palavra para transmitir. Ouça desde o começo para você ser edificado. Passe adiante, para mais pessoas estão sendo abençoadas. Passe adiante, para que vidas venham estar sendo alcançadas e as pessoas venham ser abertas os olhos para não estar no sofrimento, não estar no engano de Satanás. Então agradeço a cada um que ouviu essa palavra, agradeço ao Alex aí, um abraço aí, um abraço aí, meu irmão. Grato por estar assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra. Você só tem a ganhar porque está recebendo a palavra do Espírito Santo. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante ali, eu li a respeito dessa palavra, né? Então muitos têm perdido a salvação por um pouco de prazer desse mundo e perdem o direito à salvação, o direito à vida eterna. Vou estar orando para encerrar e que o Espírito Santo vai estar abençoando a sua vida. Poderoso, soberano, majestoso, fiel, altíssimo, grandioso e eterno Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu rendo ao Senhor graça. Eu rendo ao Senhor louvor. Eu rendo ao Senhor adoração, domínio e poder. Pai, graças dou ao Senhor por essa oportunidade, Espírito Santo. Eu dou graças ao Senhor, meu Pai, por essa oportunidade de poder pregar essa palavra. Por poder, Senhor, transmitir a palavra, Senhor, às pessoas que necessitam, Pai. As pessoas que precisam refrigério, precisam de uma alegria do Espírito Santo, Pai. Precisa compreender o que essa Escritura fala, Pai. Recebe a honra, Espírito Santo, recebe a glória e poder. Pai, que essa palavra venha frutificar, que essa palavra venha gerar frutos de arrependimento. Que cada um que aqui está, cada um que vai ouvir essa palavra, venha mudar, arrepender-se dos maus caminhos e buscar a perfeição pela palavra do Senhor, Pai. Repreende toda a seta de Satanás, toda a investida, todos os dardos inflamados de Satanás. Repreende a macumba, Pai, feitiçaria, as oferendas, os rituais, as consagrações de simpatia, Pai. Repreende no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço, meu Pai, entrego essas vidas diante do Senhor, nas mãos do Senhor, Pai. Pai amado, desperta aqueles que dormem o sono espiritual. Ô Pai amado, ressuscita os que estão mortos espirituais, que significa morreu a vontade de buscar a palavra, Pai. Se atiraram no mundo do pecado. Desperta, ressuscita eles, Pai. Repreende, Pai, o espírito da depressão, o espírito da escassez, o espírito da insônia, do choro, do pranto, do medo, da solidão, da humilhação, da derrota, do fracasso. Repreende esses espíritos imundos que assolam essas vidas. Repreende, Espírito Santo, esses demônios, Pai, do homossexualismo, do lesbianismo, da pornografia, demônio da masturbação, esses demônios malditos no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a potestade do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. Cobre essas vidas, Pai, com o sangue do Cordeiro. Dá força para essas pessoas renunciar, Pai, abandonar o pecado e dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias e honra, santo, santo, santo é o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Então estou finalizando aqui, igreja. Receba então a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha a todos uma boa noite e fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.